Cosmos. De Carl Sagan. Uma viagem pessoal. Distribuição Sinapse. Histórias de viajantes. Imagine que somos viajantes das estrelas, seguindo para o Sol. Iríamos encontrá-lo cercado por 4 mundos gigantes cheios de nuvens de gás. O azul Netuno e sua nuvem congelada Tritão. Depois, mais longe na direção do Sol, Urano e seus anéis escuros, feitos talvez de matéria orgânica. Saturno, a joia do sistema solar, com seu conjunto de anéis concêntricos, compostos de 1 bilhão de luas geladas, e finalmente, flanqueado por satélites imensos, o maior dos planetas, Júpiter, com suas nuvens multicoloridas, guarnecidas com clarões de raios. Mais para dentro ainda, próximo ao Sol, não há mais planetas gigantes. Só um grupo de mundos menores, feitos de rocha e metal, alguns com uma fina camada de ar. Eles se juntam em torno do Sol, quase sem calor interno próprio algum. Lugares mínimos, com superfícies sólidas, um dos quais é um mundo azul e lindo chamado Terra. Parcialmente coberto de nuvens, ele é o planeta natal de viajantes que aprenderam a navegar pelo mar do espaço para investigar de perto Júpiter, Saturno, Urano e Netuno, seus irmãos na família do Sol. As viagens humanas de exploração do sistema solar externo são controladas até agora de um único lugar no planeta Terra, o Laboratório de Propulsão a Jato da Administração Nacional de Aeronáutica e Espaço, a NASA, em Pasadena, Califórnia. Aqui, no domingo 8 de julho de 1979, a espaçonave Voyager 2 iniciou a sua passagem próxima por Júpiter e suas luas. Sistemas funcionando. Controle de voo? Nós temos o controle. Confirme. Temos o controle. Sistemas normais. Sistemas gerais de ciência. Pronto para checagem de posição? Estou sim. Iniciando checagem. A espaçonave tinha sido instruída para explorar os sistemas de Júpiter por uma sequência de comandos enviada anteriormente por rádio para os seus computadores de bordo. 450 watts. A força está ligada desta vez. Sistemas DSE. DSE. Checar módulo Ok. LACP. O módulo LACP está longe do ponto de encontro. Vamos pegá-los às 2h10. Tudo bem, entendido. A última direção informada foi Aqui revertida. nós e a checamos pista é o a quanto pista um 1. emissário de viagem é fiel. Ele entende os comandos? Entendido. Como está a sua saúde, sua temperatura, seus cérebros, seu coração? Então, em cerca de 30 minutos, mais ou menos. Eles acabam de completar a checagem detalhada de posição e a espaçonave está seguindo a travessia do anel plano. Entendido, obrigado. As naves modernas que viajam para os planetas não são tripuladas. Elas são robôs lindamente construídos, semi-inteligentes. Os olhos da Voyager são 2 câmeras de televisão projetadas para tirar dezenas de milhares de fotos no sistema solar externo. Junto com outros instrumentos, elas estão montadas em uma plataforma de exploração que aponta para os planetas que passam.
Os cérebros da Voyager são um conjunto de 3 computadores integrados montados nas naves. Eles se comunicam com a Terra através de uma grande antena de rádio montada como uma vela. A Voyager leva uma mensagem para qualquer civilização alienígena que um dia possa encontrar no espaço interestelar. Seus respiradouros abrem e fecham para ajudar a controlar a temperatura a bordo. Mas a Voyager viaja para tão longe do Sol que não pode depender da energia solar. Em vez disso, possui uma pequena usina nuclear isolada do restante da nave. Muitas coisas podem dar errado nessas missões pioneiras. Então, as pessoas ficam pouco à vontade no controle da missão da Voyager. Júpiter é cercado por uma concha de partículas invisíveis, mas extremamente perigosas, carregadas com alta energia. Se a Voyager voar muito perto, seus delicados equipamentos eletrônicos serão fritados. Uma colisão com uma pedra pequena nos anéis de Júpiter pode fazer a espaçonave se revolver totalmente fora de controle, com sua antena incapaz de achar a Terra, e seus dados se perderiam para sempre. A Voyager 1 e a Voyager 2 foram lançadas com um mês de diferença no fim do verão de 1977. Após muitos alarmes e quase desastres, elas conseguiram chegar com sucesso, com diferença de meses, ao sistema de Júpiter, onde trabalharam brilhantemente, fornecendo as primeiras visões próximas do poderoso Júpiter e de suas 4 grandes e misteriosas luas. Io, a mais interior das 4, Europa, e, afastando-se de Júpiter, Ganimedes, e a grande lua mais afastada, Calisto, em uma missão que custa $1 centavo por mundo a cada ser humano no planeta Terra. A passagem da Voyager por Júpiter a acelerou em direção a um encontro próximo com o planeta Saturno. A gravidade de Saturno vai impeli-la para Urano, e neste jogo de bilhar cósmico, depois de Urano, ela vai ser arremessada, passar por Netuno, deixando o sistema solar e virando uma nave espacial interestelar destinada a vagar para sempre pelo grande oceano entre as estrelas. E se a Voyager, em algum tempo em seu futuro distante, encontrar seres de outra civilização no espaço, ela leva uma mensagem. Um disco de fonógrafo dourado, delicado, com instruções de uso. E nesse disco está uma amostra de fotos, sons, saudações e 1h30 de música primorosa, os maiores sucessos da Terra. Um presente através do oceano cósmico de uma ilha de civilização para outra. O disco contém, em inglês, uma pequena saudação adicional escrita à mão que diz: para aqueles que fazem música em todos os mundos, em todos os tempos. Essas viagens de exploração e descobrimento são as últimas de uma longa série que caracterizou e distinguiu a espécie humana. Nos séculos XV e XVI, podia-se viajar da Espanha para os Açores em poucos dias. O mesmo tempo agora que é preciso para cruzar aquele pequeno canal da Terra à Lua. Na época, se levava alguns meses para atravessar o Oceano Atlântico e chegar ao que se chamava de Novo Mundo, as Américas. Hoje se leva alguns meses para atravessar o oceano do Sistema Solar interno e chegar a Marte e Vênus, que são literalmente novos mundos à nossa espera. Nos séculos 17 e 18, podia-se viajar da Holanda à China em, digamos, 1 ou 2 anos. O mesmo tempo que se leva agora para viajar da Terra a Júpiter. E, em comparação com os recursos da sociedade, custava mais na época mandar veleiros para o Extremo Oriente do que custa agora para mandar uma nave espacial para os planetas. A paixão pela exploração está no coração do ser humano. Esse impulso de ir, de ver, de conhecer, achou expressão em cada cultura. A África foi circunnavegada por marinheiros fenícios a serviço de um faraó egípcio no século VII a.C.
As ilhas do Pacífico foram colonizadas por navegadores hábeis e heróicos da Indonésia. Grandes frotas de juncos oceânicos zarparam dos portos da dinastia Ming para explorar a Índia e a África. Um século mais tarde, 3 navios partiram da Espanha sob o comando de um navegador italiano para descobrir as Américas. E depois, uma expedição portuguesa conseguiu dar a volta completa neste globo azul. Esses viajantes de muitas culturas foram os primeiros exploradores planetários. Eles uniram a Terra em um único mundo. Em nossas explorações de outros mundos, nós seguimos os seus passos. Nossas espaçonaves atuais são precursoras, à vanguarda das futuras expedições humanas aos planetas. Nós já viajamos por aqui antes e há muito a ser aprendido ao estudar as grandes viagens de alguns séculos atrás. No século XVII, os cidadãos da nova República Holandesa seguiram um curso de vigorosa exploração planetária. A Holanda, na época, era uma sociedade revolucionária. Tinha acabado de declarar a sua independência do poderoso, porém estagnado Império Espanhol, e com recente autoconfiança, a Holanda abraçou, mais completamente do que qualquer outra nação de sua época, o espírito do esclarecimento europeu. Era uma sociedade racional, disciplinada e criativa. Mas pelo fato de os portos e navios espanhóis estarem fechados aos holandeses, a sobrevivência econômica da minúscula república dependia de sua habilidade em construir, tripular e operar uma grande frota de navios veleiros comerciais. A Companhia Holandesa das Índias Orientais foi um empreendimento combinado governamental e comercial que mandou veleiros para os cantos distantes do mundo para adquirir artigos raros e revendê-los com lucro na Europa. Tais viagens eram o sangue vital da República. As cartas e mapas de navegação eram confidenciais como segredos de Estado. Os navios às vezes saíam com ordens de navegação lacradas. As tripulações embarcavam para um destino desconhecido, mais de um ano distante, no lado mais longínquo do planeta. Essas expedições eram explorações não apenas comerciais, embora com certeza houvesse muito disso. Além dos apelos usuais de ambição, ganância, orgulho nacional e sede de aventura, os holandeses também eram motivados por uma curiosidade científica poderosa e uma fascinação por tudo que era novo. Novas terras, novos povos, novas plantas e novos animais. Este prédio, na época a Prefeitura de Amsterdã, ainda atesta a firme autoconfiança de seus arquitetos do século XVII. Seus generosos adornos de cristal ainda refletem o orgulho resplandecente que eles sentiam por suas conquistas e sua prosperidade. Eles usaram cargas e mais cargas de navios de mármore para construir isto aqui. Constantin Huygens, poeta e diplomata da época, disse que esta prefeitura disseminava o que ele chamava de olhar e esqualidez góticos. A Idade Média havia terminado. Começara o Iluminismo. Lá em cima, como se vê, está Atlas, apoiando os céus nos ombros, e embaixo está a Justiça, com uma espada e pratos de balança de ouro, ladeados por morte e punição. E quem é que a Justiça está pisoteando? Ora, são avareza e inveja, as deusas dos mercadores. Os holandeses sabiam que a perseguição desenfreada do lucro era uma ameaça séria à alma da nação. Um símbolo menos alegórico está aqui embaixo, no chão.
é um grande mapa marchetado indo do oeste da África até o Oceano Pacífico. O mundo inteiro era, na época, a área da Holanda. Em um ano típico, muitos navios veleiros navegavam metade do mundo até o Extremo Oriente em viagens de exploração e descobrimento, de comércio, jornadas que levavam anos para serem cumpridas, descendo pela costa oeste da África, pelo que eles chamavam de Mar Etíope, margeando a costa sul da África, através do Estreito de Madagascar e passando pela ponta sul da Índia até as Ilhas Molucas e a atual Indonésia. Outro conjunto de viagens foi para o sul e não para o leste, para a Nova Holanda, depois rebatizada como Austrália. E ainda outras jornadas aventuraram-se através do Estreito de Malaca até o Império da China. Mas a Holanda era um país pequeno, forçado a viver de expedientes. Havia um forte elemento pacifista em sua política externa. Jamais, antes ou depois, a Holanda gabou-se de tal imensa galáxia de cientistas, matemáticos, filósofos e artistas. Rembrandt e Vermeer. Pelo fato da Holanda ser tolerante com opiniões não ortodoxas, ela era um refúgio para os intelectuais que fugiam do controle mental e da censura de outras partes da Europa. Tanto quanto os Estados Unidos beneficiaram-se enormemente nos anos 30 do êxodo de intelectuais da Europa dominada pelos nazistas. E foi assim que a Europa do século XVII foi o lar do grande filósofo judeu Spinoza, que Einstein admirava tanto, de René Descartes, uma figura central na história da filosofia e da matemática, e lar de um cientista político chamado John Locke, que teria uma influência poderosa e profunda em um grupo de revolucionários com inclinação filosófica chamados Paine, Hamilton, Adams, Franklin e Jefferson. A Universidade Holandesa de Leiden ofereceu o cargo de professor a um cientista italiano chamado Galileu, que tinha sido forçado pela Igreja Católica, sob ameaça de tortura, a desdizer a posição herege de que a Terra girava em volta do Sol, e não vice-versa. Galileu tinha laços estreitos com a Holanda. Seu primeiro telescópio astronômico era baseado em um óculo de alcance de fabricação holandesa, e com ele, Galileu descobriu as crateras da Lua, as fases de Vênus e as 4 grandes luas de Júpiter. Virar uma força exploratória também fez da Holanda um centro intelectual e cultural. O desenvolvimento da tecnologia de navios veleiros estimulou a tecnologia em geral. O problema-chave para a navegação no mar era a determinação da longitude. A latitude podia ser determinada facilmente. Quanto mais ao sul você estivesse, mais constelações veria. Mas a longitude requeria uma marcação precisa do tempo. Um relógio de bordo preciso continuaria a marcar a hora do seu porto de partida. As estrelas que nasciam e se punham dariam a hora local, e a diferença entre as duas diria a distância percorrida para leste ou oeste. O avanço tecnológico requeria a busca mais livre possível do conhecimento. Então, a Holanda tornou-se a principal editora e vendedora de livros da Europa, traduzindo obras escritas em outras línguas e publicando livros que tinham sido censurados em outros lugares. As aventuras até terras exóticas e os encontros com sociedades estranhas abalaram a complacência, desafiaram a sabedoria prevalecente e mostraram que as ideias que vinham sendo aceitas há milhares de anos poderiam estar fundamentalmente erradas. Numa época em que reis e imperadores governavam a maior parte do planeta, a República Holandesa era governada, mais do que qualquer outro poder do mundo, pelo povo.
Eles desfrutavam de um certo bem-estar material. Mas o interior de suas casas, celebrado por uma geração de pintores holandeses, sugeria comedimento e discrição. Os oficiais desses navios de exploração e comércio voltavam de suas longas viagens, dividiam os bens que haviam adquirido e discutiam as maravilhas que tinham encontrado. A Holanda prosperou em sua liberdade de pensamento. Na Itália, Galileu tinha anunciado outros mundos. Giordano Bruno tinha especulado sobre vida inteligente em outras partes. Por isso, eles sofreram brutalmente. Mas na Holanda, o astrônomo Christian Huygens, que apoiava fortemente as duas ideias, era coberto de honras. Christian era filho de Constantin Huygens. O ancião Huygens distinguiu-se como mestre diplomata da época, um homem de letras, amigo íntimo e tradutor do poeta inglês John Donne. Constantin também era exímio compositor e músico. Foi Constantin quem descobrira um jovem pintor chamado Rembrandt van Rijn, em cujos vários trabalhos ele aparece subsequentemente. Ele abriu as portas de sua casa para artistas, músicos, escritores, políticos e cientistas. Um banquete de mercadorias e ideias do mundo inteiro os aguardava. O filósofo Descartes, que o visitava aqui, disse de Constantin Huygens: "Eu não conseguia acreditar que uma única mente poderia ocupar-se com tantas coisas e conduzir-se tão bem em todas elas." Ele destacou-se até na arte da paternidade. Era um pai terno e carinhoso. Seu filho, Christian, vicejou neste rico ambiente, demonstrando talentos extraordinários para línguas, desenho, lei, ciência, engenharia, matemática e música. "O mundo é meu país", disse ele. "A ciência, minha religião." A luz era a ideia principal da época. O iluminismo simbólico da liberdade de pensamento e religião, a luz que banhou as pinturas da época e a luz como objeto de estudo científico. O microscópio foi inventado na Holanda nessa época e virou curiosidade de sala de estar. Seu inventor era amigo de Christian Huygens, um homem chamado Anton Leeuwenhoek. Os primeiros microscópios foram desenvolvidos de lentes de aumento usadas por vendedores de tecidos para examinar a qualidade da mercadoria. Leeuwenhoek e Huygens são os avós de muito da medicina moderna. Por causa de seu espanto, Leeuwenhoek descobriu um universo em uma gota d'água. Os micróbios, que ele descreveu como animálculos e achava lindos. Leeuwenhoek e Huygens estavam entre as primeiras pessoas a ver células de espermatozoides humanos, um microcosmo oculto até este ponto do ciclo de vida humano. Leeuwenhoek tinha descoberto o mundo microbial. Huygens tinha argumentado por suas observações telescópicas que Marte era um outro mundo e provavelmente era habitado.
Que desperdício de planeta, pensou ele, se Marte for deserto. Então, a busca da Viking por micróbios em Marte pode remontar diretamente a Huygens e Leeuwenhoek na Holanda do século XVII. O telescópio e o microscópio desenvolvidos aqui representam uma extensão da visão humana aos reinos do muito pequeno e do muito grande. As nossas observações de átomos e galáxias começaram nesta época e neste lugar. Com a deflexão da luz através de uma lente, Huygens avançou a ideia de que a luz era um tipo de onda. Ele lixou e poliu lentes para os telescópios sucessivamente maiores que construía, embora tenha levado um tempo para descobrir como usá-los adequadamente. Huygens foi a primeira pessoa a ver um aspecto da superfície no planeta Marte. Foi a primeira pessoa a especular que Vênus era totalmente coberto de nuvens. Foi a primeira pessoa a entender a natureza dos anéis de Saturno. Saturno é cercado, escreveu ele, por um fino anel achatado que em ponto algum toca o corpo do planeta. As suas descobertas com o telescópio teriam por si mesmas assegurado o seu lugar na história dos feitos humanos. Huygens foi o descobridor de Titã, a maior lua de Saturno e, como agora sabemos, a maior lua do Sistema Solar. O tamanho imenso e as nuvens em transformação de Júpiter o extasiaram. Os astrônomos, assim como os navegadores, necessitam de relógios precisos para marcar o tempo do movimento dos céus. Huygens foi o inventor de muitos relógios de precisão, incluindo o relógio de pêndulo. Para ilustrar o universo centrado no Sol de Copérnico, ele construiu computadores que reproduziam o mecanismo dos céus de Mercúrio a Saturno. Nas máquinas que projetava, ele assinava: Christian Huygens, inventor. Ele ficou encantado pelo sistema de Copérnico ter sido amplamente aceito no dia a dia da vida na Holanda e reconhecido por todos os astrônomos, exceto os que ele escreveu que eram um tanto lerdos ou estavam sob as superstições impostas simplesmente por autoridades humanas. Através do mar do espaço, as estrelas são outros sóis. Um ponto que Huygens estimou perfeitamente bem. Ele argumentou que, se o nosso sistema planetário envolvia o Sol e planetas girando em torno dele, que aqueles outros sóis deviam igualmente ter um séquito de planetas girando à sua volta e também que muitos dos outros planetas eram habitados. Ele expôs estas conclusões em um livro notável que levou o título triunfante de Os Mundos Celestiais Descobertos. O subtítulo é Conjecturas referentes aos habitantes, plantas e produções dos mundos nos planetas. Ele escreveu este livro pouco tempo antes de sua morte, no ano de 1690, neste gabinete. De um modo geral, Huygens imaginou que os ambientes de outros planetas e também os habitantes de outros planetas eram como os que existiam na Europa do século XVII.
Eu fico pensando se ele imaginou viajar para esses outros mundos, os quais ele foi o primeiro a examinar de perto através do telescópio. Talvez ele tenha sonhado que as viagens de descobrimento aos planetas seriam um dia como as viagens de descobrimento geográfico de seu tempo e lugar. Ele imaginou dos seres extraterrestres que seus corpos inteiros e cada parte deles poderiam ser bem distintos e diferentes dos nossos. É uma opinião muito ridícula, disse ele, de que é impossível uma alma racional ocupar qualquer outra forma do que não a nossa. Que alguém pode ser inteligente, ele estava dizendo, mesmo se parecesse estranho. Mas então ele foi para a discussão de que eles não deviam parecer tão estranhos. Que os seres extraterrestres deviam ter mãos e pés, andar eretos, ter escrita e geometria, e até que as 4 grandes luas de Júpiter, os satélites de Galileu, deviam servir para fornecer ajuda para a navegação de conveniência para os marujos nos oceanos jupiterianos. Bom, talvez. Essa parte da especulação provavelmente está errada. Mas pense em uma civilização do século XVII com coragem e percepção para imaginar outras paisagens e outras inteligências. Pode realmente haver marujos em 1 milhão de outros mundos? Em seu livro, Huygens escreveu: que plano maravilhoso e espantoso temos aqui da magnífica vastidão do universo. Tantos sóis, tantas terras, e cada um deles povoado por tantos animais, adornado por tantos mares. O quanto o nosso assombro e a nossa admiração aumentarão quando considerarmos a distância prodigiosa e a multidão de estrelas. Os holandeses chamavam seus navios de barcos voadores, e as espaçonaves Voyager são suas descendentes, verdadeiros barcos voadores em direção às estrelas. E no caminho, explorando alguns daqueles mundos que Christian Huygens, um homem da Terra, conhecia e amava tanto. Histórias de viajantes. Alguns dos principais artigos que voltavam das viagens dos veleiros de séculos atrás eram histórias. Histórias de terras e criaturas exóticas. Elas evocavam um senso de admiração e estimulavam outras explorações. Essas histórias de mundos estranhos permitiram que alguns europeus se vissem de um novo jeito. Havia relatos de povos sem cabeça, povos sem pés, povos ciclopes. Agora, os holandeses traziam de volta histórias fantásticas de caçadores gigantes, pássaros raros, rinocerontes, leopardos e outras criaturas. As viagens modernas também traziam de volta histórias de viajantes. Histórias de um mundo estilhaçado como uma esfera de cristal. Um lugar onde o chão é coberto com o que parece uma rede de teias de aranha gigantes. Um mundo com um oceano subterrâneo. Luas minúsculas em forma de batatas. Uma terra esburacada, amarela e vermelha de enxofre derretido e erupções vulcânicas com 300 quilômetros de altura. E um lugar chamado Júpiter, tão grande que nele caberiam 1000 planetas Terra. Não há montanhas, vales, vulcões, rios, apenas um vasto oceano de gás e nuvens. Tudo que vemos em Júpiter está flutuando no céu. Mas há muita coisa fascinante sobre Júpiter. Enquanto o sistema solar se condensava de gás e poeira interestelar, Júpiter adquiria a maior parte da matéria que não foi ejetada para o espaço interestelar e que não foi para dentro do sistema formar o Sol. Júpiter é feito em sua maior parte de hidrogênio e hélio, assim como o Sol. E
Se Júpiter fosse algumas dezenas de vezes maior, a matéria dentro dele teria sofrido reações termonucleares no interior e Júpiter teria começado a brilhar com sua própria luz. Júpiter é uma estrela que falhou. Se tivesse virado uma estrela, nós viveríamos em um sistema estelar duplo, com 2 sóis em nosso céu e as noites viriam mais raramente. Bem abaixo das nuvens de Júpiter, o peso das camadas sobrepostas de atmosfera produz pressões que são muito maiores do que qualquer uma das encontradas na Terra. As nuvens são só esta pequena camada aqui. O interior profundo é este lugar de alta pressão. A pressão é tão grande que os elétrons foram espirrados de átomos de hidrogênio, produzindo hidrogênio metálico líquido. Mas no núcleo de Júpiter pode haver uma massa de rocha e ferro. Um mundo gigante, parecido com a Terra, embaixo de pressões assombrosas, escondidas para sempre no centro do maior planeta. Antes da Voyager encontrar Júpiter, podia-se ver aquele planeta gigante brilhando à noite no céu, como os nossos ancestrais viram no último 1 milhão de anos. E, a caminho de estudar os dados da Voyager, ao chegar aqui no laboratório de propulsão a jato, eu pensei que Júpiter jamais seria o mesmo de novo. Nunca mais. Apenas um ponto de luz no céu noturno, mas para sempre um lugar para ser explorado e conhecido. Ver as primeiras imagens próximas de um mundo nunca visto antes. Este momento é uma das maiores alegrias na vida de um cientista planetário. Nas primeiras horas da manhã de 9 de julho de 1979, nos monitores de televisão em tempo real, no laboratório de propulsão a jato, nós começamos a aprender sobre um mundo chamado Europa. Estes são os exploradores modernos. Homens e mulheres treinados em astronomia, física, geologia ou engenharia. Muitos deles devotaram de 5 a 8 anos a esta única missão. O modelo para a Europa diz que se você começa com líquido, provavelmente poderá bombear energia suficiente para mantê-lo líquido. Mas aquela coisa disse que para ter calor suficiente lá, nós temos que começar o aquecimento antes da Europa esfriar. Eu ainda não compreendi bem, Gene. Que elevação das temperaturas seria essa? Rio e Europa Sei. já são 2, um par. E vamos checar esse Sei. par. Não se pode olhar a Eu vou superfície de um mostrar mundo como é que tão se diferente faz. do nosso sem imaginar como os dois Basta foram que você feitos. o gire um pouquinho. A Voyager nos presenteou com 6 novos mundos apenas no sistema de Júpiter. Quanto mais se aprende sobre outros mundos, melhor compreendemos o nosso próprio. Nós especulamos, criticamos, discutimos, calculamos, refletimos e nos admiramos. Voltamos repetidas vezes aos dados assombrosos e lentamente começamos a entender. Os veleiros holandeses trouxeram de volta mercadorias raras e valiosas dos novos mundos que visitaram. As nossas espaçonaves Voyager mandaram de volta informações raras e valiosas para cais computadorizados neste litoral do mar do espaço. Aqui os dados são descarregados para serem armazenados, ampliados, processados e avaliados. Mapas de mundos alienígenas serão gerados dessa informação. Neste depósito eletrônico estão dezenas de milhares de imagens de mundos antes desconhecidos. Como uma imagem do sistema solar externo chega até nós? A luz do Sol brilha sobre a Europa e é refletida de volta para o espaço, onde parte dela atinge o fósforo das câmeras de televisão da Voyager, gerando uma imagem. A imagem é enviada por rádio através da imensa distância intermediária de 500 milhões de quilômetros para um radiotelescópio na Terra. Na Austrália, digamos. O telescópio, então, passa a informação via satélite de comunicações na órbita da Terra para o sul da Califórnia. De lá, ela é transmitida para um conjunto de torres de transmissão de micro-ondas, para um computador no laboratório de propulsão a jato, e lá é processada. A imagem é fundamentalmente como uma radiofoto de jornal, feita
feita de talvez 1 milhão de pontos individuais de tons diferentes de cinza, tão finos e unidos que a certa distância os pontos constituintes são invisíveis. Nós vemos apenas seu efeito cumulativo. A informação da espaçonave especifica o brilho ou a sombra que cada ponto deve ter. Depois de processados, os pontos são então armazenados em um disco magnético, assim como um disco fonográfico. Até este dia já havia 11 mil imagens da Voyager 2 em nossa biblioteca eletrônica. Finalmente, o produto final deste conjunto notável de elos e transmissões é um formato impresso que sai desta máquina, mostrando, neste caso, as maravilhas de Europa que foram registradas pela primeira vez na história da humanidade hoje. Isto é absolutamente assombroso. Vejam, a Voyager 1 tirou fotos muito boas de outras 3 grandes luas, os satélites galileus de Júpiter, mas não de Europa. Ficou para a Voyager 2 hoje tirar as primeiras fotos de perto de Europa, onde vemos coisas que têm apenas uns poucos quilômetros de um lado ao outro. E à primeira vista não se parece nada com a rede de canais de Marte que Percival Lowell imaginou existir naquele planeta. Vemos uma incrível e intrincada rede de cruzamentos, linhas retas e curvas. São sulcos em linha reta? São canais? Haveria ligação com as placas tectônicas da Terra? Como ela ilumina os outros satélites do sistema jupiteriano? Neste momento, a louvada tecnologia produziu uma coisa assombrosa, mas resta as limitações e a inteligência de outro dispositivo, o cérebro humano, compreendê-la. Felizmente, temos muitas fotos para ajudar-nos. E a ideia do Gene, de geysers nos canais? Geysers nos canais? Bem, é preciso um mecanismo para impulsioná-los e... Larry Soderblom, da equipe de imagens da Voyager. Pôs uma ideia doida há alguns meses de que poderíamos ter um tipo de modelo de garrafa de champanhe. E aí a crosta seria selada e teríamos líquido por baixo dessa crosta sólida. A questão é que então teríamos o tipo de condição para uma efervescência explosiva. Isso Lonnie poderia Lane, acontecer cientista encarregado do projeto. Uma área maior. Eu achei que haveria uma resolução em algumas dessas fotos. Na verdade, não se vê alguma coisa que se espalhe lateralmente. Você está com aquela de alta resolução? Estava por Está aqui. aqui. É onde captamos Aqui. o relevo. E se vamos ver, coisas que podemos reconhecer, como esta área mais... Semanas após recebermos as fotos de Europa, Como se ainda tivéssemos estamos debatendo o chegado que havia Aqui nelas. tem outra coisa. Olha, esta pequena plataforma aqui, nós chegamos quase ao limite de resolução exigido para vermos as crateras. As crateras que durariam indefinidamente em uma crosta tão fina. Além das linhas, há um vasto conjunto de pontos pequenos, muito finos, marcas que estão em sua maior parte no terreno malhado, como esses aqui. Você acha que são locais de saída de gases, crateras, fumarolas, sulfataras? Eu não sei, mas uma coisa eu digo para vocês. Eu acabei de marcar. Vamos dar uma olhada. Olha bem aqui, desapareceu. Está vendo o pico central? Estou vendo sim. Olha o buraquinho. Está bem aqui. Dá pra ver o buraquinho, veja. sim. Eu acho que deve ser impacto, mas olha o pico central. Quase não há crateras de impacto nesse planeta. Ah, peraí, nós achamos um. Quase nenhuma, quase. É bem diferente de nenhuma. Então eu acho que talvez você tenha encontrado a exceção. Pode até não ser isso. a exceção, mas alguma outra coisa. O que você acha? Talvez, mas eu não sei. Você perguntou dos buraquinhos que não Eu conseguimos perguntei entender. dos buraquinhos mesmos. As grandes crateras desaparecem por alguma deformação geológica e as pequenas ficam. Mas estão bem na beira da nossa É superfície. porque elas têm 1/10 da profundidade da crosta sólida e rígida. Talvez. O processamento computadorizado das imagens revelou pelo menos alguns aspectos em Europa que parecem ser crateras de impacto. Mas alguma coisa eliminou as crateras grandes. O processamento por computador também teve um grande papel em uma das descobertas mais incríveis da Voyager feita na lua seguinte à Europa, um mundo chamado Io. Mesmo da Terra, dava para ver que Io tem uma cor estranha. Nós sabíamos que, de algum jeito, o enxofre tinha sido removido de sua superfície e ejetado para uma grande rosquinha de gás na órbita de Júpiter. Então, a Voyager 1 seguiu para perto de Io.
Havia alguns lugares em Io que pareciam a boca de vulcões, mas era difícil ter certeza. Então, Linda Morabito, membro da equipe de navegação da Voyager, usou um computador para ampliar uma imagem da borda de Io para realçar as estrelas atrás. 4 dias depois do encontro da Voyager 1 com Júpiter, eu estava procurando um quadro de navegação ótica. Ampliando este quadrante em particular, ficou muito evidente para mim que havia uma anomalia crescente no canto superior esquerdo, saindo da borda de Io. O que seria? A nuvem estava exatamente na posição de um dos supostos vulcões. Então, basicamente, nós percebemos que o que nós estávamos observando era, na verdade, uma nuvem vulcânica e, de fato, uma erupção vulcânica. A Voyager havia descoberto o primeiro vulcão ativo além da Terra. Então descobrimos que Io tem muitos vulcões. Há pelo menos 9 nuvens vulcânicas ativas intermitentes e dezenas, talvez milhares, de vulcões extintos. As nuvens vulcânicas podem ejetar enxofre e outros átomos de Io e contribuir para a nuvem de enxofre que envolve Júpiter. Rios de enxofre derretido descem pelas laterais das montanhas vulcânicas e são as prováveis fontes das cores distintas de Io. Os vulcões podem estar drenando um vasto oceano subterrâneo de enxofre líquido embaixo de uma superfície que tem apenas poucos milhares de anos de idade. Até agora, em nossas viagens ao sistema solar externo, nós, humanos, ficamos em casa e enviamos nossos robôs e computadores para explorarem nosso lugar. Um dia, talvez, nós mesmos iremos. Mas suponha que, como os capitães navais holandeses do século XVII, os computadores a bordo da Voyager mantivessem um diário de bordo. Esse diário, uma combinação dos fatos da Voyager 1 e da Voyager 2, poderia ser mais ou menos assim. Dia 1. Depois de muita preocupação com provisões e instrumentos, nós decolamos com sucesso de Cabo Canaveral para nossa longa viagem aos planetas e estrelas. Dia 13. Tiramos as primeiras fotografias da Terra e da Lua como mundos juntos no espaço. Um belo par. Dia 170. Um problema na disposição do suporte de carga que sustenta a plataforma de sondagem científica. Se o problema não for resolvido, não conseguiremos tirar a maior parte das fotos. Dia 207. Problema do suporte de carga resolvido, mas há uma falha no transmissor principal de rádio. Se o transmissor de reserva também falhar, ninguém na Terra jamais terá notícias nossas de novo. Dia 215. Nós ultrapassamos a órbita de Marte e entramos no cinturão de asteroides. Dia 570. Agora podemos conseguir mais detalhes de Júpiter do que os maiores telescópios da Terra já conseguiram. Dia 640. Os padrões de nuvens são distintos e deslumbrantes. Pintor algum preso à Terra jamais imaginou um mundo tão estranho e tão lindo. As nuvens brancas são cristais de amônia suspensos e gelados. Não conhecemos a natureza das nuvens castanho-avermelhadas, talvez fósforo ou enxofre como corante, ou talvez moléculas orgânicas complexas do tipo que havia nos tempos iniciais da Terra. A origem da vida. E o que é o ponto vermelho? É uma imensa coluna giratória de gás, ultrapassando as nuvens adjacentes, tão grande que poderia abrigar meia dúzia de planetas Terra. Seu movimento nos hipnotiza. Então, pense que o ponto vermelho é uma grande tempestade giratória com 1 milhão de anos. Dia 650. Encontro. Um dia de maravilhas. A nave manobra para que possamos tirar fotos da bacia multianelada de Calisto. Imagens da surpreendente superfície riscada de Ganimedes.
uma passagem próxima à Europa e uma visão da vulcânica Io. Nós negociamos com sucesso os traiçoeiros cinturões de radiação e conseguimos atravessar o anel plano. Olhando para trás, nos maravilhamos com os anéis e vemos o Sol surgir por trás do planeta gigante. Estamos saindo em nossa missão para explorar o sistema solar externo. Daqui a 10.000 anos, a Voyager vai mergulhar a caminho das estrelas. Nós construímos as naves que cruzam o mar do espaço. Passamos por Júpiter a 750 milhões de quilômetros do Sol. Por Saturno a 1,5 bilhão. Por Urano a 3 bilhões. Por Netuno, distante 4,5 bilhões de quilômetros. Em nossa nave da mente, retraçamos nosso itinerário das 2 espaçonaves Voyager em suas jornadas para Saturno e além. Saturno foi visto pela primeira vez através de um telescópio por Galileu. Seus anéis foram primeiro compreendidos por Huygens, mas somente agora começamos a penetrar em seus mistérios mais profundos. Saturno é o segundo maior planeta do Sistema Solar. Como Júpiter, ele é coberto de nuvens e gira uma vez a cada 10 horas. Tem um campo magnético mais fraco, um cinturão de radiação mais fraco e um grande, magnífico e refinado sistema de anéis. Os anéis são compostos de bilhões de luas minúsculas, cada uma girando em sua própria órbita de Saturno. A maior lacuna entre os anéis se chama divisão Cassini, batizada com o nome do colega de Huygens que a descobriu. Há muitas outras lacunas, cada uma produzida pelos puxões gravitacionais periódicos de uma das luas externas maiores. Logo abaixo dos anéis planos, vemos um céu cheio de luas. Dentro dos anéis, as luas individuais ficam visíveis. São pedaços de neve e gelo em órbita, cada um com talvez 1 metro de comprimento. Nas partes jovens do sistema de anéis, não houve tempo suficiente para colisões para arredondar as bordas desses fragmentos, as bolas de neve de Saturno. Longe dos anéis, banhada em sua luz vermelha, encontramos a imensa lua de Saturno coberta de nuvens, Titã. Descoberta por Christian Huygens, é a maior lua do Sistema Solar. Ela tem uma atmosfera mais densa do que a de Marte e uma grossa camada de nuvens vermelhas que provavelmente são compostas de moléculas orgânicas complexas produzidas por luz solar ultravioleta e outras fontes de energia do ar rico em metano.
Nave alguma da Terra jamais penetrou nessas nuvens e viu de perto a superfície desse mundo sedutor. Parece que o solo é coberto, incrustado de moléculas orgânicas chovendo do céu. Pode haver vulcões e vales de gelo e, apenas talvez, escondido nos lugares quentes, algum tipo muito diferente de vida. Perto do penhasco de gelo de Titã, através de uma quebra rara nas nuvens de moléculas orgânicas, podemos ver aparecendo, lindo, o planeta anelado Saturno. É uma visão que ainda será apreciada daqui a séculos por nossos descendentes que irão conhecê-lo bem. Assim como conhecemos a Baía de Hudson e o Mar de Barents, a Indonésia, a Austrália e Nova York. Eles vão olhar para trás no tempo, quando Titã foi vista pela primeira vez pelas espaçonaves Voyager em suas jornadas épicas, além dos planetas gigantes do Sistema Solar, até a grande escuridão entre as estrelas. Cosmos, atualização. Desde que a série Cosmo foi exibida pela primeira vez, a espaçonave Voyager explorou os sistemas dos planetas Saturno, Urano e Netuno, e agora passou pelos planetas mais externos a caminho das estrelas. Nós inserimos o sabor desses encontros no nosso Diário do Capitão. Mas com o processamento de imagens, fomos capazes de reconstruir filmes incríveis de alguns desses mundos. Aqui, por exemplo, está Júpiter com sua grande mancha vermelha. E a vulcânica Io girando à nossa frente. A gelada Encelado, uma pequena lua de Saturno na qual, em sua maior parte, de alguma forma, as crateras derreteram. E Miranda de Urano. O austero Netuno Azul. Ou considerem Titã, a lua gigante de Saturno. Nós pegamos o nitrogênio e o metano em sua atmosfera, os irradiamos em laboratório com elétrons do tipo que são lançados em Titã do campo magnético de Saturno e fizemos isto aqui, que casa quase que perfeitamente com as propriedades observadas do nevoeiro de Titã. O que é isto? É uma mistura de moléculas orgânicas complexas. Se jogarmos um pouco disto na água, teremos, dentre outras coisas, aminoácidos, os blocos de montar das proteínas. Então, os materiais que iniciam a vida estão chovendo dos céus de Titã como maná do paraíso. Eu mal passo a esperar até que a missão Cassini mande uma sonda atravessar o nevoeiro orgânico de Titã até a sua superfície enigmática. A espaçonave Voyager foi em frente, passou pelos planetas em direção às estrelas, ainda mandando dados. Ao deixar a parte planetária do Sistema Solar, a Voyager 1 virou-se para tirar as últimas fotos dos planetas do Sistema Solar. E uma dessas fotos era da Terra, um ponto azul minúsculo em um raio de sol. Aqui está. É onde vivemos, a nossa casa. Nós, seres humanos, somos uma espécie e este é o nosso mundo. É nossa responsabilidade tratá-lo com carinho. De todos os mundos em nosso sistema solar, é o único, até onde sabemos, favorecido pela vida. Versão brasileira MG Studio.